Amém. Pode se assentar. Glórias a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra muito linda para ministrar nessa noite. Nesses dias Deus tem falado muito conosco, sobre uma casa sacerdotal. Deus tem falado muito conosco sobre o princípio, de cuidar da família, de cuidar da casa, de cuidar do lar, fortalecer famílias, fortalecer a casa. Deus tem falado muito isso comigo, Hoje mesmo a gente estava almoçando na casa dos filhos aqui, A gente estava lá e aí a gente começou a pôr pregações, ministrações que falavam tudo que nós estávamos conversando, e a gente conversava, quando via a gente punha lá, começava a falar o que a gente estava falando. A gente ficou assim maravilhado pelo alinhamento que nós temos tido acerca do que Deus tem falado conosco nesses dias, E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, capítulo 13, e segurasse um pouquinho aí. Juízes, capítulo 13. Juízes. Deus é lindo. Deus é lindo. Nós sabemos que se nós gerarmos famílias fortes, gerarmos sacerdócio forte, nós vamos suportar todas as coisas, vencer todas as coisas em Deus, Então, é isso que eu quero ensinar. Eu tenho ensinado muito nesses dias sobre uma família forte, uma casa forte. Eu quero falar de alguns princípios hoje que vai ajudar você como família a ter uma casa fortalecida, uma casa forte, Uma geração forte, não uma geração que não aguenta passar por batalhas, uma geração que não aguenta passar por conflitos, mas eu vou ensinar você hoje, dentro de princípios bíblicos, que você pode sim ser uma casa forte e abençoada. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Juízes capítulo 13, verso 1 em diante. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante ao Senhor, este o entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá. Fala comigo, Manoá. Cuja mulher era estéril. Fala comigo, a mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse: Eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Amém? Somente até aqui. Agora nós vamos seguindo aqui a palavra de Deus, vamos seguir o que Deus tem para falar conosco. Fecha teus olhos, coloque a tua mão sobre a tua Bíblia, coloca a mão sobre, se você não tiver com Bíblia, coloca a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor nesse momento. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Paizinho, abra nosso entendimento, abra nossos olhos espirituais, abra nossos ouvidos espirituais. Fala conosco, Deus, que nós possamos lembrar de cada detalhe, Pai, que o Senhor falou conosco nessa palavra. Que nós possamos lembrar, Senhor, de cada detalhe, ó Deus, que o Senhor tem falado conosco. Fala conosco, Deus, que os teus filhos, ó Deus, possam ouvir, Senhor, a tua voz. Que os teus filhos, ó Deus, possam ouvir aquilo, Senhor, que o Senhor tem para cada um deles, para cada um de nós. Que essa palavra, Deus, ela seja vida para nós. Que nós possamos sair daqui hoje ainda mais fortes, ó Deus, ainda mais cheios do Espírito, Pai, ainda mais fortalecido como uma família forte, que suporta a batalha, que suporta as situações, que suporta as pressões, Deus. Nós queremos ser achados, Deus, como uma casa sacerdotal, uma casa forte,
onde homens e mulheres exercem cada um seu papel, e isso atrairá a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você está feliz? De verdade? Então vamos mergulhar na palavra? Querido, quando Deus fala comigo a respeito dessa palavra, Deus deixa bem claro que essa palavra, para esses dias, ela será definições para muitas casas. Muitas casas que andar nesse fundamento viverão coisas extraordinárias. Famílias que viver esses princípios vão viver coisas extraordinárias. Jovens que viver esse princípio vão viver coisas extraordinárias. E eu coloquei um tema nessa mensagem que Deus falou comigo, e eu quero ler esse tema para você. Se você estiver anotando, escreve aí: a escolha de Deus e as minhas escolhas. Escreve aí, quero deixar esse tema para você gravar esse tema, porque eu vou falar bastante sobre esse tema: a escolha de Deus e as minhas escolhas. Queridos, a Bíblia é clara em dizer aqui, quando nós olhamos para esse texto de Juízes capítulo 13, o versículo 1 em diante, no versículo 2 nós vamos ver a Bíblia dizer que havia um homem da linhagem de Dan chamado Manoá, cuja mulher era estéril. Quando você olha para esse texto, você vai começar a entender que o povo de Deus, a noiva de Cristo, a noiva de Deus, o povo de Deus, Israel, estava escravo, estava em tribulação, sofrendo, apanhando, humilhado. Durante 40 anos eles foram, brutalmente escravo e humilhado pelos filisteus. Mas a Bíblia é clara em dizer que Deus acha um homem chamado Manoá, que estava dentro da sua casa como uma mulher estéril. Agora eu quero te perguntar, naquela época, eu quero fazer uma pergunta para você. Naquela época, a esterilidade era coisa comum? Sim ou não? Não era. Querido, para o povo judeu, para o povo de Deus daquela época, uma mulher estéril não tinha valor. Uma mulher estéril naquela época não tinha valor. Ou seja, era rejeitada, era jogada, ninguém escolhia para casamento, ninguém daria um dote para uma mulher estéril, porque ela não iria dar continuidade ao legado familiar, às gerações posteriores familiares. Ou seja, uma mulher estéril não tinha valor. Mas o que fez Deus? O que fez aquela casa chamar a atenção de Deus? Deus olha para uma casa onde a mulher é estéril, porém, ela tinha um sacerdote na casa dela que exercia o sacerdócio, não sacerdote de ofício, mas sacerdote como um homem, como um marido, como um pai, como um homem que exercia a paternidade, exercia o amor de Deus sobre aquela casa, exercia destino sobre aquela casa. Não um pai biológico de gerar filhos, mas um pai que dava destino para a esposa, para casa, o marido que era um homem de descanso, porque a palavra Manoá significa descanso. Por que Deus escolhe um homem chamado Manoá, que significa descanso, e a esposa dele era estéril? Sabe por quê? Deus sabia que Manoá e a sua esposa seria a escolha de Deus. Fala comigo assim: Manoá e sua casa é a escolha de Deus. Fala assim comigo: eu e a minha casa é a escolha de Deus. Queridos, quando você vê Deus escolher Manoá, sabe por que Deus escolheu Manoá? Porque Manoá era um descanso para a esposa dele, mesmo ela sendo estéril. Você não vê a Bíblia citar que a esposa de Manoá era humilhada, era maltratada, era rejeitada, era excluída, que Manoá sofria, que Manoá tal. A Bíblia não fala isso. Por quê? Porque é possível entender na voz do Espírito, na direção do Espírito, na conexão com o Espírito Santo, que Manoá era um descanso para a esposa dele. Ela era tão amada, era tão cuidada, ela era tão zelosa com o marido e o marido com ela, que a esterilidade dela não impedia ela de ser feliz e de ser uma mulher honrada
Porque ela tinha um marido, um sacerdote, que era o descanso para a vida dela. E aí o que acontece? Deus precisava de um homem, profeticamente, que era um descanso para a noiva dele, para a esposa dele, para gerar um filho que seria descanso, proteção para a noiva de Cristo, para a noiva de Deus, para Israel, a nação eleita, o sacerdócio, o povo escolhido do Senhor. Deus olha para Manoá e olha para a esposa dele, assim como ele zela, assim como ele cuida da casa dele, exercendo o sacerdócio, protegendo a casa, eu vou escolher, porque através dessa casa eu vou gerar frutos. Eu vou gerar um fruto que vai ser o juiz, que vai ser o governante, o protetor sobre a nação de Israel. E aí, querido, você precisa entender que você é a escolha de Deus. Falar, eu sou a escolha de Deus. A Bíblia diz que Deus escolhe Manoá e sua esposa para gerar um filho. Fala comigo, Deus escolhe Manoá e a esposa dele para gerar um filho. Querido, posso dizer uma coisa? A Bíblia diz, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher estéril não tinha filhos. Posso falar uma coisa? Você não vê o nome dessa mulher ser citado. Por quê, querido? Porque o que chama a atenção de Deus não é a esterilidade da mulher, mas o que chama de Deus é o descanso que o sacerdote dela dá para ela. O que chama a atenção de Deus é a forma que Manoá se comporta dentro da casa, dentro do lar, dentro do ambiente familiar. Sabe o que é isso? Se a tua casa não for forte, toda a tua família será vulnerável e fraca para esses dias. Você precisa ser um homem e uma mulher forte, aonde um cuida do outro, aonde um é descanso para o outro, aonde um é descanso para os filhos, aonde um e o outro são aqueles que protegem e dão destino para casa. Sabe por quê? Casa forte serão escolhidos para viver coisas sobrenaturais. Eu posso dizer uma coisa? Deus não escolhe casas favoráveis, Deus escolhe casas que são impossíveis aos olhos humanos. Por quê? Biblicamente, aquela casa era impossível de ter alguma coisa. Por quê? Porque a mulher é estéril. E o que Deus queria fazer tinha que ser a partir de um ventre. Então não tinha como acontecer para o homem. Deixa eu dizer uma coisa. Você olha para a tua vida, você olha para a tua casa e acha que existem coisas que é impossível para Deus. Sim ou não? Só que tem um detalhe. Deus é especialista em mudar coisas impossíveis para cenários extraordinários. Deus pega a mulher de Manoá e aí o anjo do Senhor, no versículo 3, começa a falar com ela. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém concederás e darás à luz a um filho. Agora, versículo 4, agora pois guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, não comas comida imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus. Sabe o que é isso, querido? Deus escolheu aquela casa para gerar um fruto que seria resposta para Israel. Só que Deus fala: antes de você ensinar alguma coisa, você tem que primeiro viver. Antes de você ensinar um fundamento, antes de você passar fundamento, antes de você ensinar a tua família, a tua casa, teus filhos, a tua esposa e o teu marido, você precisa viver. O que Deus falou? Eu vou dar um filho para vocês, que vai ser resposta para Israel, que vai ser resposta para o meu povo, que vai ser descanso e proteção para o meu povo. Porém, você vai ter que ensinar os princípios de Deus para ele. Só que antes de você ensinar, você tem que viver. E aí o que Deus fala para ela? Você não pode beber bebida forte, você não pode comer coisa imunda, você não pode beber vinho, você não pode, quando ele nascer, raspar a cabeça dele, porque ele vai ser um nazireu. E aí, querido, Deus fala para ela, os fundamentos é esse. Deixa eu te falar uma coisa.
Deus está ensinando para você o tempo todo os fundamentos que você tem que viver. Não adianta você viver nos teus fundamentos. Os fundamentos, Deus fala: não dá bebida, não beba bebida forte, não coma coisa imunda, não toque em coisa imunda, não toque em animal morto, não raspe a cabeça dele. Mas você vai ter que começar a fazer para depois você ensinar ele. Agora deixa eu te falar uma coisa. Homem e mulher, maduro no espírito, cheio de sabedoria, você fala com ele uma vez só. Você vê Manoá e a família dela dá continuidade na palavra que Deus falou com eles. E aí sabe o que acontece? Deus fala, e o nazireu será consagrado a Deus. O anjo fala: a Israel todo o poder dos filisteus. Vai livrar Israel Deixa eu ler o versículo inteiro. Porque eis que conceberá e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino nazireu será consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e disse: um homem de Deus veio a mim, a sua aparência era semelhante de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Pula para o versículo 8. Não, versículo 7. Porém me disse: eis que tu concederás e dará à luz a um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem beba bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o seu ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Sabe o que um sacerdote faz? O anjo apareceu a quem? A mulher, sim ou não? Sim ou não? Mas a hora que a mulher chega para o marido, ele fala: não, senhora, se Deus falou com você, primeiro Deus vai ter que falar comigo, porque eu sou sacerdote dessa casa. E aí sabe o que acontece? Manoá vai para a presença de Deus e Deus vai falar com ele. Vamos para a palavra aqui. Deus ouviu a voz de, versículo 9, ó. Deus ouviu a voz de um sacerdote alinhado com Deus. Ele vai trazer Deus para a casa dele. Porque Manoá, ele era tão convicto do sacerdócio, Manoá era tão convicto daquilo que ele vivia. Quando a mulher dele chega para ele, e ele é um homem de descanso para a vida dela, ele protege ela. Ele fala: não, negativo, Deus vai falar comigo então, fica tranquila. Sacerdote não oprime, sacerdote dá destino. Manoá não chegou para a mulher dele: ah, que não sei o que e tal, que anjo falou com você, você está doida, onde você arrumou isso, você nem orar a hora, você nem buscar busca, como é que você fala que anjo falou com você, como é que homem falou com você, que negócio é esse, você não sabe se é anjo, se é homem, você não perguntou de onde que era. Manoá não fez isso, porque um homem de Deus não oprime, ele dá destino. Você está comigo? Um homem de Deus, ele não oprime, ele dá destino. Aí Manoá falou: fica tranquilo, eu sou um homem de Deus, Deus vai vir falar comigo. Deixa eu te falar uma coisa: sacerdote de Deus, homem, jovem, filho, se você não é um homem de Deus para trazer a presença para a tua casa, para o teu casamento, tua casa vai parar, tua casa vai morrer. E não é morte física, é morte espiritual, que é a pior morte que existe. Pior do que morrer fisicamente é morrer espiritualmente. Apocalipse 3:1 fala isso: tem nomes e fama de que vive, mas você já está morto. Uma pessoa morta espiritualmente, ela só está esperando a hora dela ir para o inferno, porque já está morta. Apocalipse 3:1: tem nomes e fama de que você está vivo, mas porém você já está morto. Quer dizer, está vivo na terra, mas morto para o céu e vivo para o inferno. Então o que acontece? Um sacerdote vivo, um homem de Deus vivo, um homem que dá destino para a casa dele, sabe o que vai acontecer? Versículo 9:
Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou, pois, a mulher correndo, noticiou seu marido e disse: eis que me apareceu aquele homem e queria vir a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem lhe disse: és tu que falaste com a minha mulher? Ele respondeu: sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprires tuas palavras, qual será o modo de viver ao menino ao seu serviço? Eu aprendo outra coisa aqui. Agora é para você, mulher de Deus, filha. Quando você não sabe o que fazer, vai falar com o teu marido, vai falar com o teu pai, vai falar com a tua mãe. Sabe por quê? A mulher vê o marido questionar, perguntar, ela vê o pai da família, o sacerdote, perguntar acerca do que tinha acontecido. Ele ora a Deus e Deus ouve ele. Toma decisão precipitada. Eu sei que você está falando vem de Deus, mas espera aí, que eu vou buscar quem tem autoridade para resolver isso. Espera aí. Ela vai lá e pega o marido dela. Sabe aquele anjo que eu te falei? Sabe aquele homem de Deus? Então, ele apareceu para mim. Uma mulher sábia não toma destino da casa, ela entrega na mão do sacerdote. Uma mulher sábia não toma a frente da casa, quem toma a frente é o sacerdote. Porém, ela vai ser usada por Deus também, porque ela chega para o marido: eu já vi ele 2 vezes, mas espera aí, vamos lá que ele quer falar com você. O que é isso? Tanto a mulher, como o marido, como o filho, como a filha, precisa ter sabedoria e entendimento para levar situações para quem tem autoridade para resolver. E ela pega e leva lá na mão do marido. Versículo 13: respondeu o anjo do Senhor: guarda-se a tua mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procederes da videira não comerás, nem vinho, nem bebida forte, não beberás bebida forte, nem coisa imunda comerás. Tudo quanto tenho te ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite deter-te e te prepararemos um cabrito. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Todo sacerdote sabe que a casa dele, para o negócio fluir, precisa ter sacrifício. Manoá, ele tem um entendimento de sacerdócio muito forte. Ele fala para o anjo de Deus: espera aí, deixa eu fazer um sacrifício para você. Deixa eu sacrificar. Homens, filhos, filhas, mulheres, se você não quer sacrificar em favor da tua casa, em favor da tua família, qualquer conflito vai derrubar vocês. Se você, homem e mulher de Deus, não estão dispostos a sacrificar em favor da tua casa, qualquer situação derruba vocês. Aconteceu isso, meu Deus, não vou aguentar. Aconteceu esse problema, não vou aguentar. Aconteceu essa coisa aqui, não vou aguentar. Sabe por que muita casa fraca? Porque falta sacrifício. Falta sacrifício de oração, falta sacrifício de jejum, falta sacrifício de semeadura, falta sacrifício de leitura da palavra. Uma geração que não lê Bíblia, uma geração fraca de entendimento, uma geração fraca de oração. Manoá já tinha entendimento, ele falou: deixa eu matar para ti um cabrito. Oferecerá. Versículo 16: porém um anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comereis do teu pão. Se preparares o holocausto ao Senhor, oferecerás. Porque não sabia Manoá que era um anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome? Que é maravilhoso?
Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e apresentou sobre uma rocha ao Senhor, ao anjo do Senhor. E se ouve maravilhosamente. Manoá, a sua mulher, estava observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. E o que vendo Manoá, sua mulher, caíram com o rosto em terra. Posso dizer uma coisa aqui agora tão profunda? A Bíblia fala que quem caiu com o rosto no chão foi Manoá e a esposa dele. Uma casa que a esposa e o marido não oram, não tem como ver o fogo de Deus. Por que eles viram o fogo de Deus? Porque eles começaram a trabalhar com esse anjo dentro do princípio. Deixa nós ofertar, deixa nós fazer um sacrifício, deixa nós te honrar, deixa nós fazer alguma coisa. O anjo do Senhor falou, não. O que é maravilhoso demais para vocês? Vocês não sabem o que está por vir aí. Se vocês estão me achando, vamos conjecturar para você entender. Vamos abrir um parênteses. Se você acha que eu sou maravilhoso, você não sabe quem que me criou, que jeito que é. E aí sabe o que eles fizeram? Os dois prostraram-se com o rosto em terra. Amém? Agora eu quero falar sobre a escolha de Deus. Você entendeu que Deus escolheu Manoá e a esposa dele para viver o sonho que Deus tinha para Israel, sim ou não? Você entendeu que Manoá era um homem que era o descanso da esposa dele, por isso chamou a atenção de Deus, e Deus está à procura de homens que serão descanso para a noiva dele nessa geração. Você entendeu isso? Deus está à procura de homens que serão descanso para a noiva dele nessa geração. E aí o que aconteceu? Deus pega, e aí vai se nascer. Agora eu vou contando a história para você, e agora quero que você fique bastante atento. Deus pega e gera dentro do ventre da esposa de Manoá um filho chamado Sansão. Um homem que vai reinar durante 20 anos sobre Israel. Um homem que vai ser maravilhosamente usado por Deus para proteger a Deus, proteger o povo de Deus. Mas existe um detalhe, daqui para frente agora nós vamos mergulhar, eu vou começar a pregar sobre as tuas escolhas e sobre minhas escolhas. Sansão foi a escolha de Deus. Manoá e a sua esposa foi a escolha de Deus. Agora eu vou te mostrar para você as escolhas de Sansão e de sua casa. Querido, capítulo 14, vamos lá comigo. Pula para o capítulo 14. Choralabalabaxu. Você está entendendo bem a palavra? Está dando para você mergulhar aí? Depois essa palavra vai ficar no YouTube, você acesse lá, você vê ela de novo, você gerar isso no teu coração. Desceu Sansão a Timna. Fala comigo, Timna. Fala essa palavra difícil para nós. Timna. Timna. Fala comigo, Timna. Significa lugar de divisão, terreno dividido. Sansão, um homem de Deus, um filho de uma casa escolhida de Deus, um homem que é a escolha de Deus, ele vai descer para uma terra chamada Timna, que significa lugar de divisão. E a Bíblia é clara em dizer: desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus. Fala comigo, uma das filhas dos filisteus. Querido, a Bíblia é clara em dizer: vendo Sansão uma das filhas dos filisteus. Eu quero dizer uma coisa para você: cuidado com aquilo que você está vendo. Sabe o que é vendo? O que chamou a atenção de Sansão era tudo aquilo que não podia chamar a atenção dele. O que chamou a atenção de Sansão era exatamente aquilo que não podia chamar a atenção dele. E ele vê aquilo. E aí você vai ver o pau torar agora. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, disse: viu uma mulher em Timna,
das filhas dos filisteus tomarei, pois, por esposa. Versículo 3, preste atenção agora. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos na nossa casa, aos arredores da nossa casa, entre o meu povo, para que vás e tome por esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Querido, daqui para frente a casa vai cair para Sansão. Sabe por quê? Sansão vai rejeitar um dos maiores princípios que existe no reino de Deus, que é o princípio de honra. Honrar pai e honrar a palavra de uma mãe. Um pai espiritual, uma mãe espiritual, um pai e uma mãe biológica. Os pais deles começam a dizer para ele: você pirou, Sansão? Vamos falar numa linguagem nossa para você entender. O pai com a mãe dele fala: Sansão, tua cabeça está batendo tino? Passou água pro olho, você está louco? Você vai arrumar e casar com a mulher dos filisteus, um povo incircunciso? Incircunciso significa sem aliança. Você vai entrar nessa? Quantas vezes Deus fala para você: o que você está fazendo? O que você está arrumando na tua vida? O que você está arrumando? Você perdeu o juízo? Aonde que você vai? O que você está fazendo isso? O Espírito de Deus fala para nós, sim ou não? Não tome essa atitude, não tome essa decisão precipitada, não faça isso. Pastor, o que eu devo fazer? Filho, faça exatamente assim, assim, assado. Você vai, quebra princípio, faz o contrário. Filha, pastor, o que eu faço? Filha, faz assim, 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 assado. E você vai e faz exatamente o contrário. Sabe o que acontece? Você está na terra de Tina, lugar de divisão. E essa terra vai dividir Sansão do propósito de Deus para a vida dele. Sabe o que significa Sansão? Uma das traduções: o sol, aquele que brilha. Segunda tradução: aquele que veio para brilhar. Terceira tradução: Sansão significa aquele que veio para abrir. Deus chama o descanso, que é Manoá, com a sua esposa, e levanta aquele que veio para brilhar. A minha noiva, chamada Israel, precisa de descanso e precisa daquele que veio para brilhar. E aí, queridos, Deus claramente mostra para mim nesse texto que Sansão, ele chega para a mãe dele, e aqui acabou a vida de Sansão. Aqui acaba a situação, e daqui para frente nós vamos mergulhar numa vida de princípio aqui violenta. A mãe dele, com o pai dele fala: você pirou, você vai casar com uma família de homens e mulheres incircuncisos. Você vai entrar no meio do povo de filisteu que não tem aliança conosco, que está perseguindo, que está oprimindo nós. É a mesma coisa, querido, de você que está na presença de Deus e casar com uma pessoa que não serve e detesta teu Deus. É a mesma coisa de você arrumar uma namorada que não serve a Deus. É a mesma coisa de você arrumar uma pessoa que não quer servir teu Deus. Você vai bater com a cara na poeira. Quando você começa uma coisa errada, pode esperar, vai dar errado. Sansão, aquele que veio para brilhar, mas as trevas vai apagar a luzinha dele facinho. Ele começa a fazer o quê? Quebrar princípio. Querido, se você não ouve um pai espiritual e uma mãe espiritual, você não vai brilhar nunca. Por quê? Porque quem consegue manter a luz acesa é a direção que um pai e uma mãe dá. O pai com a mãe dele, o pai e a mãe de Sansão falaram para ele: Sansão, negativo. Como que você vai casar com essa mulher, com essas mulheres? Você é doido? Como que você vai viver, Sansão, com uma pessoa que não serve a Deus? Como que você vai viver, Sansão? Como que vai acontecer isso? Você vai morar numa casa de uma pessoa que detesta o nosso Deus. Você vai ter filhos, vai gerar uma geração com famílias que não servem o mesmo Deus que nós, que não quer servir o nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você que é namorado e vai namorar. Se a pessoa que você está namorando não quer estar na presença de Deus junto com você, largue imediatamente. E eu garanto que eu falo. Se uma pessoa não quer estar com você na presença de Deus, não ama teu Deus, não quer servir o teu Deus, largue imediatamente. Por quê?
jugo desigual não presta. Ou ela vai te jogar no mundão, ou ele vai te jogar no mundão. É questão de tempo. A casa cai. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Uma geração que começa relacionamentos, tem muita coisa que você está começando que Deus nem aprovou. E você já até começou. Então o que acontece? Cuidado para a casa não cair. Para toda desculpa tem um argumento, e para todo argumento tem uma desculpa. A mãe de Sansão fala para ele: você está batendo pino. Como que você vai casar com uma pessoa que não quer servir o teu Deus? Ah, mas converte, pastor. Ah, mas uma hora vai dar certo. Ah, pastor, mas e agora minha esposa está meio fria? Mas logo, logo, irmão, casamento é uma coisa. Casou, rói o osso. Ai, pastor, minha esposa. Ai, pastor, meu marido. Rói o osso. Eu não sou a favor de separação, mas não é casado e está começando alguma coisa? Cuidado. Não ama teu Deus, não quer estar com você, com teu Deus? Se prepare, você vai bater com a cara na poeira. Depois eu vou só falar para você: eu te avisei. Quem está comigo? E aí, querido, olha só que vai entender. Olha só para você entender o final do versículo 3. Você vai casar vai tomar por esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos. Aqui acaba a vida de Sansão. Disse Sansão ao seu pai: tomarei esta sim, porque desta eu me agrado. Meu irmão, todo filho que enfrenta o pai, a sentença dele está destinada ao fracasso. Todo filho que enfrenta uma direção de um pai e uma mãe espiritual ou biológico, que está ali servindo a Deus, que é um pai e uma mãe, que está dando destino, todo filho que enfrenta uma direção de um pai e uma mãe, ele está destinado ao fracasso. Ah, mas não dá certo. Ah, mas não vai para frente. Ah, não sei o que está acontecendo. Sabe sim, no fundo você sabe o que está acontecendo. Ah, não sei porque que a minha vida não vai para frente. Sabe sim, está te dando direção, está te dando fundamento. Você está vivendo do teu jeito, segundo a tua cabeça. Sabe o que ela fala? Eu escolhi ela para mim. Eu me agradei dele, eu me agradei dela. E o pai com a mãe, o pai do céu está dizendo: não é ele, não é ela. Cuidado com a tua casa, cuidado com teus filhos, cuidado com a tua esposa, cuidado com o teu marido. Honre um ao outro, cuide um do outro. Não quebre princípio, nem com o pai da terra e nem com o pai do céu. E aí o que aconteceu? Versículo 4. Mas seu pai, versículo 5: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tima, eis que um leão novo, fala comigo, um leão novo, bradando lhe saiu ao encontro. Versículo 6: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, e rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai e nem a sua mãe deu a saber o que fez. Querido, você está vendo aqui que Sansão ainda está cheio da presença de Deus, sim ou não? Você está vendo aqui que Sansão ainda está com a presença de Deus. Pastor, mas ele não quebrou o princípio com o pai e com a mãe dele atrás? Por que ele não perdeu a presença? Pega essa chave. Porque Deus ainda acredita que você vai mudar. Pastor, mas ele não desonrou o pai dele com a mãe dele? Ele não desonrou o princípio? Sim. Mas o Espírito de Deus acredita que você pode mudar. Só que o tempo dele não é igual ao relógio. Para ele, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Tem muita gente que parou de viver o tempo de Deus e está vivendo seu tempo. Morreu. Tem muita gente que parou de viver a escolha de Deus para viver suas escolhas. Sansão, exatamente no capítulo 14, no versículo 3 em diante, ele vai parar de viver as escolhas de Deus. Ele vai parar de ser a escolha de Deus para viver as suas escolhas. Deixa eu te falar uma coisa:
Não queira ouvir de Deus, eu te avisei. A pior coisa que um homem pode escutar de Deus: eu te avisei. Quem está comigo? Deus dá todos os fundamentos através dos pais. Deus dá todos os fundamentos através dos pais para o filho. Mas o filho deixa de viver a escolha de Deus para viver a escolha deles. E aí sabe o que acontece? Você vê o Sansão pegar o leão e fazer assim com o leão, ó. Imagina a força dele, que não era dele, mas era a força que Deus pôs nele. Leão para Sansão, meu irmão. Sansão vinha atacar ele, já grudava o leãozinho. Vamos conjecturar, tem uma mente fértil. Imagina, o leão chegava nele, já pegava o leão para a barbinha ali, já era. Gatinho, sim ou não? Ó, vamos rasgar o dentinho dele, olha aqui o dentinho dele que vai virar. Sabe o que aconteceu? Vamos ver para baixo aqui. Versículo 7. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Versículo 8. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar aquela mulher para si, e apartando-se no caminho para ver o corpo do leão, eis que neste corpo havia um enxame de abelhas com mel. Na tradução original, havia um favo de mel. Sabe o que acontece? Toda pessoa que quebra princípio e não ouve a direção do pai e da mãe espiritual dele, sabe o que acontece? Ele tem a tendência de voltar para trás, ao invés de andar nos fundamentos para frente. Sansão mata o leão. Só que agora, por isso que eu estou falando para você, as coisas de Deus têm um tempo. Se você está na mesma vidinha, se você está no mesmo jeitinho, uma hora o tempo vai acabar. A ida de Sansão e a volta dele, o tempo dele já acabou aqui. Aí o que aconteceu? Ele enganou o pai e a mãe dele. Todo filho que desonra a Deus vai desonrar os pais. Se não honra a Deus, não vai honrar você. Se o teu marido não honra a Deus, não vai honrar você. Se a tua esposa não honra a Deus, não vai honrar você. Então o que você tem que entender? Se os teus filhos não honram a Deus, não vai honrar você. Quem vai ensinar? O sacerdote. Quem vai ensinar? A esposa, os filhos. O pai, os filhos. Porque o dever da casa não é da esposa, é do marido. Não é a esposa só que tem que pegar a Bíblia. Vem cá ler a Bíblia. Vamos aqui aprender. Vamos aqui fazer. Não, quem tem que fazer isso é os pais. Quem tem que fazer isso é a família está junto, vem para a mesa, vamos aqui, vamos resolver, vamos orar, vamos buscar a Deus. Mas sabe o que aconteceu? Todo filho que desonra a Deus vai desonrar os pais. E aí sabe o que acontece? Para você que é um pai, e toda vez que eu falo em pai e mãe, eu falo tanto espiritual como natural. Você que é pai, você que tem filhos, você que tem filhas, e você que é filho, eu falo tudo isso no sentido profético e natural, no sentido espiritual e natural. Sabe o que Sansão faz? E aqui ele já quebra a aliança dele com Deus, porque a Bíblia é clara, ele não podia tocar em coisa imunda, coisa morta. Aí o que ele vai fazer? Ele engana os pais dele. Ele pega o favo de mel, come e vai dar para os pais comer. E a Bíblia é clara em dizer que os pais também comeram do favo de mel. Agora eu quero dizer uma coisa para você, pai e mãe. Cuidado com filhos que quebram os princípios. Eles vão trazer coisas para você comer. Se você não tiver discernimento, você vai cair na deles. Isso eu falo no nível do espírito e eu falo no nível natural. Fique atento, filhos. Fiquem atentos, pais. Porque filhos que quebram o princípio com Deus, quebram o princípio com os pais. Eles vão trazer coisas para você comer. Você sabe quando eu falo coisas para você comer? Eu estou falando de uma tipologia, de uma coisa figurativa. Você entende isso, né? Então quer dizer, o Sansão pega e vem trazer o mel para o pai dele, para a mãe comer. Aqui, pai, ó. Cuidado. Filhos que quebram princípio, vai desconstruir aquilo que você construiu na vida deles a vida inteira.
Aqui, pai, ó. Sabe o que Sansão, na verdade, vamos mergulhar aqui. Sabe o que Sansão está falando na verdade pro pai com a mãe dele? Aqui, come o melzinho aqui, ó. Vocês não ensinou para mim que não podia comer as coisas de animal? Dentro dele, ó, dentro dele. Eu quero acabar com a vida de vocês aqui. Come aqui o melzinho, papai e mamãe. Dentro dele ele estava falando aí, ó. Nós não podia quebrar princípio, nós não podia comer coisa de animal, nós não podia tocar em animal. Come aí, não vai acontecer nada não. E os pais comem na inocência, sem discernimento, sem estratégia, sem... Aí sabe o que aconteceu? Os pais comeram na mentalidade de um filho que quebra princípio, nada acontece. Na mentalidade de uma geração que quebra princípio com Deus, ela anda na mentalidade dela, nada vai acontecer, glória a Deus, aleluia. Igual, como é que chama? Igual Leandro Barreto, nada vai acontecer, vai dar tudo certo, e tal, vamos daqui, vamos dali, né? Com a camisa florida ainda, me orou, vamos lá, e tal, nada vai acontecer. É assim mesmo, e tal. Rapaz do céu, não brinque com aquilo que não pode brincar, e não queira negociar aquilo que não pode ser negociado. Sansão quis enganar seus pais, tomou o favo de mel nas mãos e foi andando, comendo ele, e chegando seus pais, sua mãe, deu-lhe o mel e comeram, porém não lhe deu a saber que era do corpo do leão que estava morto. Agora olha para você ver, descendo, querido, Sansão pega e vai atrás da mulher. Só que lá atrás ele já quebrou o princípio com a mãe e o pai. Agora de novo ele quebra o princípio com a mãe e o pai, de novo. E aí ele vai lá na casa dos filisteus casar com a mulher. Só que o que acontece? Toda pessoa que quebra princípio, as trevas já se articulam para poder pegar ela. Toda pessoa que vive quebrando princípio, as trevas já começam a se articular para montar cenários estratégicos para destruir a pessoa. Os filisteus chegam na mulher e já sabia que Sansão estava doidinho por causa dela. Aqui não é Dalila ainda não, viu gente? Não estamos falando de Dalila, é outra mulher aqui. Dalila é lá na frente. A primeira esposa, que nem chegou a ser esposa, sabe o que aconteceu? Mandou chamar os melhores amigos de Sansão. Chama teus melhores amigos, Sansão. Querido, as trevas usa pessoas gentil para te enganar. Sansão, traz teus melhores amigos. Vem aqui em casa. Vamos tomar um café junto. Pode vir. Não, capaz não tem nada a ver. Bebe um vinhozinho, bebe um negocinho, faz isso aqui, dá uma olhadinha aqui, fala um pouquinho aqui, rouba um pouquinho de lá, e não precisa tanto assim, e tarará. Deus conhece meu coração. Toda pessoa que quebra princípio, ela acha que Deus aceita ela do jeito que ela é. Mentira. Toda pessoa que vive quebrando princípio, ele acha, a geração acha que Deus é obrigado a aceitar ele, ela, nós, do jeito que somos. Fala assim pro teu irmão, dá uma olhada para ele, fala negativo. Olha para ele assim, fala negativo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, meu irmão, vou falar para você. E entenda que tudo que eu estou te ensinando é fundamentos que você vai carregar pro resto da tua vida. Fundamento para você ensinar teus filhos. Fundamento para você ensinar tua esposa, teu marido. Fundamento para você ensinar pessoas que estão quebrando princípio com Deus, estão quebrando princípio na terra. Queridos, Sansão chega para casar. Aí traz os melhores amigos dele. A hora que ele chega todo felizinho, sabe o que os filisteus faz? Pega a mulher que Sansão queria e dá para o melhor amigo dele. Fala negativo, você não vai casar com ela não. Quem vai casar com ela é teu melhor amigo. Sabe o que o amigo fez? A Bíblia, ó. Querido, toma cuidado com quem que você acha que é amigo. Toma cuidado com quem que você acha que está andando com você. Toma cuidado com as trevas. As trevas só sabem fazer uma coisa: te humilhar. Foi o que aconteceu. Gente que quer quebrar princípio, gente que quer desonrar o princípio de Deus, gente que não quer viver com Deus. As trevas só sabem fazer uma coisa: humilhar. Agora, quem quer viver humilhado aqui?
Eu quero viver humilhado aos pés de Deus, porque o Pai fala: os humilhados serão aquele que se humilha, Deus o levantará. Então assim, a nossa humilhação não tem que ser pelas trevas, a nossa humilhação tem que estar nos pés do Senhor. Quem está me entendendo? Segura aí que nós vamos morrer abaixo. Pula lá para o capítulo 16. Capítulo 16, verso 1. A Bíblia é clara, querido, quando ela diz para mim e para você sobre o princípio, sobre fundamentos. Está escrito assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-nos, pois toda noite o esperavam às escondidas na porta da cidade. Toda noite estiveram em silêncio, pois dizia: esperemos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, juntamente com a tranca, e tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. Versículo 4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual chamava Dalila. Querido, aqui agora que o filho chora, a mãe não vê. Aqui que o filho vai chorar e a mãe não vê. Aqui que vai quebrar a emenda. Aqui que o negócio vai zangar. Para todo desleal a Deus, para toda pessoa que quebra princípio com Deus, tem uma Dalila esperando por ele. As trevas é estratégica, gente. As trevas é estratégica. A Bíblia é clara em dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque nós andamos com a cabeça do mundo da lua. As trevas não, só sabem fazer uma coisa: matar, roubar e destruir. Quando os filisteus pagam, querido, as trevas pagam para poder destruir a minha vida e a tua vida. As trevas, você estando certo, andando debaixo da presença de Deus, firme, você já enfrenta embates. Agora imagina você sendo desleal ao teu Deus, à tua casa, à tua família, ao direcionamento que Deus está te dando. Os filisteus preparam Dalila para poder destruir de uma vez por todas aquele que veio para brilhar. Dalila significa destruição. Dalila significa para ele destruição. Porém, o significado do nome dela, sabe qual que é? Doçura. No original, o significado do nome Dalila é doçura. Entende? Você não pegou nada? As trevas não mudam. O mesmo doce mel que destruiu o princípio dele lá atrás com Deus, vai ser a mesma doçura que vai destruir o princípio dele e a aliança dele com Deus. O doce, que é o mel lá atrás, destruiu a aliança dele com o pai dele na terra. Querido, se você quebra a tua aliança com teu pai espiritual, tua mãe espiritual na terra, vai ter outra doçura lá na frente que vai fazer você quebrar a aliança com teu Deus no céu. E aí o que acontece? As trevas põem a vida de Sansão, aquele que veio para brilhar, como o bobo da corte.
Abra sua Bíblia comigo lá. Vai lá comigo no versículo 21 e 22 do capítulo 16. Aquele que veio para brilhar, aquele que reinou em Israel durante 20 anos, aquele que protegeu Israel durante 20 anos, aquele que veio para ser descanso em Israel, na noiva de Deus, no povo de Deus, agora vai virar o palhaço da corte. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e furaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze, e viraram um moinho no cárcere. Sabe o que é isso? Eles amarraram Sansão lá, e Sansão ficou rodando lá, feito um palhaço, para todo mundo rir dele. É isso que o diabo quer fazer com você. Quando você toma decisão que Deus não te direcionou, quando você sustenta a decisão que Deus não te direcionou, as trevas riem da tua cara. Quando você anda na tua escolha e para de andar na escolha que Deus escolheu para você, as trevas zombam de você. Querido, lá atrás, ele quebra o princípio com o pai, desonra o pai e a mãe, dando mel. Aqui na frente, as trevas vêm e põe na mão dele, no caminho dele, da lila, doçura, para quebrar o princípio dele com Deus. Ela vai lá e corta o cabelo dele, cortou a aliança dele com Deus. E agora os filisteus fazem o quê? Furam o oi dele. Todo homem e mulher que quebra princípio de Deus fica cego espiritualmente. Não vai enxergar milagre, não vai enxergar mudança de vida, vai sempre ver coisa negativa, nunca vai ver a bondade de Deus, nunca vai ver o que Deus está fazendo, sempre vai querer ficar de olho naquilo que pode acontecer, mas para de viver aquilo que Deus está fazendo. A Bíblia é clara, os filisteus furam os olhos dele. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer grande sacrifício ao seu Deus chamado Dagom, e para se alegrarem, e diziam: o nosso Deus nos entregou nas nossas mãos a vida de Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvava o seu Deus, porque dizia: o nosso Deus entregou na nossa mão o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se o coração, disseram: manda vir Sansão para que nós divertimos com ele. Trouxeram Sansão do cárcere, no qual se divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço: me leve para estar perto e entre as colunas desse templo. Disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixe-me para que apalpe as colunas, e em que as que sustentam essa casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sobre o teto que havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão, versículo 28. Aqui, querido, que vai ser o último suspiro de Sansão. A Bíblia é clara em dizer, se você for ler a história depois, você vai ver que o cabelo de Sansão começou a crescer. Mais uma vez, você vai ver Deus dar chance para mim e para você. Você vai ver Deus dar chance para Sansão. O que acontece? Deus está ensinando eu e você a ter chance de não cair no mesmo erro mais. Deus está ensinando eu e você: cara, não volta para trás, não comete os mesmos erros, se arrependa, continue firme com Deus. Sabe, querido, eu estou ensinando você a ser uma família forte, porque não vai ser qualquer coisinha que vai te derrubar mais, não vai ser qualquer coisinha que vai te parar.
Não vai ser qualquer probleminha que vai parar você. Ai, aconteceu isso. Ai, vou morrer. Ai, que não sei o que, tá? Não, queridos, pelo amor de Deus, Deus quer uma geração de homens fortes, convictos, que sabem que estão vivendo com Deus, independente se é na luta, se é na batalha, se é na dificuldade, se é com recurso, se é sem recurso, se é com saúde ou sem saúde. Deus está à procura de homens convictos. E aí Sansão, no versículo 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim. Pausa aí. Querido, por mais que um homem, uma mulher de Deus, ela quebre o princípio, ele quebre o princípio com Deus, ele sabe, ela sabe que a única saída é Deus. Não tem outra saída. Por que Sansão não lutou com a força dele ali? Porque ele sabia. Anulei os fundamentos dos meus pais. Anulei aquilo que eu aprendi desde a minha infância. Destruí o caráter do meu pai e da minha mãe. Acabei com eles. Fiz eles sofrer. Mas eu me arrependo, Deus. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Lembra de mim. E dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou, pois, Sansão as duas colunas no meio em que sustentava essa casa, e fez esse templo, e fez força sobre ela com a mão direita, e em uma com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que estava naquela casa. E foram mais que matou a sua foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram e subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel durante 20 anos. Quero falar uma coisa para você que é líder, quero falar uma coisa para você que é pai, que é mãe. Deus está à procura de pais e mães, tanto espiritual como natural, maduro. Posso dizer uma coisa? Você viu a maturidade de Manoá e a casa dele? Eles ensinaram para Sansão o caminho que tinha que andar. Eles ensinaram para Sansão as escolhas que ele tinha que tomar. Porém, Sansão tomou as suas escolhas. Sansão não era para ter morrido esmagado por um templo. A força de Sansão era para ter matado aqueles filisteus do mesmo jeito que ele matou com a queixada, do mesmo jeito que ele pegou a porta da entrada da cidade, do mesmo jeito que ele matou aquele monte de homem. Ele poderia ter matado todos eles, porque Deus era com ele. Deus levantou ele para isso. Mas o que aconteceu? Pais e mães, você tem que ser maduro para ensinar o certo para os teus filhos. Líder, pastor, profeta, homem, mulher de Deus, você tem que ser maduro para ensinar a coisa certa. Mas você também tem que ser maduro para ver filhos que decidiram morrer, ir embora. Você tem que ser maduro também para olhar para filhos espirituais, filhos naturais, e entender que eles tomaram as escolhas deles e decidiram viver segundo aquilo que eles acharam. Manoá e sua família ensinou o certo para Sansão. E Sansão escolhe morrer espedaçado, esmagado por destroços, porque ele derrubou o templo cai em cima deles todos, e o pai dele. Você viu Manoá questionando Deus? Você viu Manoá reclamando de Deus? Não, sabe o que Manoá fez? Pegou Sansão, foi lá e sepultou ele. Não se culpe por decisões que as pessoas têm tomado por tomar suas escolhas.
Não se julgue, não se culpe, não se mutile. Pastor, fez isso. Pastor, está acontecendo isso. Pastor, foi embora. Pastor, não aconteceu isso. Pastor, aconteceu aquilo. Querido, ensine o certo, mas não seja responsável pela escolha de ninguém. Você não vê Manoá obrigando Sansão a fazer o que tinha que ser feito. Simplesmente ele ensinou. Querido, pais ensinam, pais não obrigam. Pais dão destino, pais não obrigam. Mas pais, sejam maduros para ver filhos morrerem com suas atitudes, por não querer ouvir as tuas direções. E quando eu falo filhos, eu não falo filhos biológicos, só filhos espirituais. Eu estou falando de atitudes. Sabe o que Deus está falando para você? As tuas atitudes pode estar levando você a viver as tuas escolhas e não viver a escolha de Deus. Então que nessa noite eu gostaria que você colocasse de pé. Pode pedir para as crianças descer, por favor. Você que está em casa, Deus abençoe a tua vida. Você que vai ver essa ministração depois, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor prospere a tua vida, que o Senhor te guarde. Quinta-feira estaremos de volta em nome de Jesus. Fiquem com Deus, amém?